Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste dia do Senhor, o quarto domingo do tempo da Quaresma, chamado também de domingo da alegria, porque nesse tempo forte de penitência, reflexão, chamado à conversão, nós também já começamos a nos alegrar pela Páscoa que se aproxima. Dentro de mais alguns dias estaremos celebrando a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus. Para rezarmos melhor e para melhor aproveitarmos o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste quarto domingo do tempo da Quaresma, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é fortaleza e ânimo para a nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me
como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. A voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos o 4º domingo do tempo da Quaresma. O 4º domingo é chamado de Domingo da Alegria. Isso porque nos lembra que a Páscoa está próxima. Quer nos fazer recordar de que é preciso com mais intensidade ainda nos preparar, porque a grande celebração dos cristãos está se aproximando. É Domingo da Alegria porque no domingo de hoje, no dia de hoje, a liturgia exalta a misericórdia de Deus, o amor infinito e misericordioso de Deus. Sobretudo, vemos isso estampado no Evangelho que nós acabamos de ouvir, chamado o Evangelho do Filho Pródigo ou o Evangelho do Pai Misericordioso. Neste texto do Evangelho que nós ouvimos, existem 3 personagens que se destacam. Lembremos que Jesus conta uma parábola direcionada aos fariseus, que o criticam porque ele faz refeição com os pecadores, porque ele para conversar com os cobradores de impostos, porque ele acolhe aqueles que são rejeitados pela sociedade. 3 personagens se destacam: o filho mais velho, o filho mais novo e o pai. O filho mais velho da parábola representa aqueles que já fazem uma experiência de Deus, que conhecem os mandamentos de Deus, que seguem à risca a lei de Deus, que realmente professam a religião da maneira que deve ser. Estão ali muito unidos a Deus, pelos gestos,
pelas liturgias que celebram, pelas ações que realizam, pelos exercícios espirituais que fazem, enfim, por seguir os mandamentos. O filho mais novo representa aquelas pessoas que ainda não conheceram de fato o amor de Deus, o amor do Pai, que ou por negligência própria ou por negligência de outros não foram introduzidos no caminho. Por isso não obedecem aos mandamentos, não querem saber de ouvir a voz do Pai, querem seguir suas próprias intuições, estão preocupadas com o seu próprio umbigo, com suas próprias necessidades, e se aventuram pelas coisas do mundo sem querer levar a sério o mandamento. Não querem apegar-se à religião ou simplesmente aproveitam da religião aquilo que lhes interessa de modo mais direto, segundo suas próprias convicções. É alguém que se afasta do Pai, que vai virando as costas para Deus, que vai tomando suas próprias decisões, fazendo um caminho diferente daquele que leva para a felicidade, que leva para Deus. E o Pai? O Pai da parábola representa Deus, que ama o filho mais velho do mesmo jeito que ama o filho mais novo, que não faz acepção entre eles, que divide os seus bens tanto para um quanto para o outro, porque tem amor igual. Aquele que a palavra de Deus diz que faz chover sobre bons e maus e o sol brilhar sobre justos e injustos, porque ama sem fazer distinção. O pai da parábola é aquele que derrama o coração cheio de misericórdia para com aquele filho obediente que tudo faz conforme ele pede, e também para com aquele filho que simplesmente pede a parte da herança e vai embora e vira-lhe as costas. Esse é o Pai misericordioso, é Deus, que nunca nega o seu perdão. O Deus que não censura quando aquele filho mais novo resolve abrir os olhos, resolve voltar depois de ter comido lavagem, nem isso poder comer direito dos porcos, porque escolheu um caminho errado, porque não obedeceu ao Pai, porque preferiu fazer segundo sua própria cabeça e não seguir os conselhos do Pai, porque não obedeceu os mandamentos, mas ele cai em si e diz: eu pequei contra Deus, pequei contra o meu Pai, vou voltar para casa. E com humildade volta pedindo para ser tratado como um empregado, pelo menos. Esse Pai cheio de misericórdia nunca nega o perdão e não se preocupa em censurar o filho, em acusar o filho. Ao contrário, ele avista ao longe, corre, enche de beijos e diz aos empregados: coloque anel no dedo do meu filho, coloque sandália nos seus pés, vista-o com uma túnica nova, mate um novilho gordo e vamos fazer festa. Esse meu filho estava morto porque não obedecia os mandamentos. Esse meu filho estava morto porque quis se afastar de mim. Esse meu filho estava morto porque negligenciou a própria fé. Esse meu filho estava morto porque se deixou levar pelas ilusões do mundo, achando que encontraria felicidade. Mas voltou a viver porque caiu em si, se arrependeu. Seu coração está dolorido pela dor do pecado que cometeu, mas quer viver. Agora reviveu, porque se arrependeu e voltou. É o Pai que faz festa quando há um arrependimento sincero. E não trata diferente, mas trata com o amor de sempre, com a acolhida de sempre. Por isso,
esse mesmo pai chama a atenção do filho mais velho, que se acha melhor. Porque eu estive obedecendo o Senhor sempre, eu nunca me afastei do caminho, eu sempre estive aqui cumprindo a religião, seguindo os mandamentos. E agora o Senhor trata do mesmo jeito que a mim, esse que só fez porcaria? Ao que o pai da parábola e Deus responde: meu filho, o que é meu é teu. Mas é preciso fazer festa. Esse seu irmão estava morto, viveu de novo, estava perdido, nós o encontramos. Ele reconheceu o seu pecado e agora voltou para a nossa casa. Esse é o coração de Deus, meu irmão, minha irmã, que não nega o perdão, que não nega a misericórdia àqueles que realmente se arrependem e voltam para o caminho. Oxalá tomemos consciência disso, de que Deus não faz acepção de pessoas e que ama os mais santos e os mais pecadores de modo igual, que quer salvar aqueles que já entenderam qual é o caminho, mas quer chamar para o caminho aqueles que ainda não entenderam, para que não se percam e não morram, mas vivam no seu coração. Oxalá compreendamos a misericórdia de Deus e aprendamos a ser misericordiosos como o Pai. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará.